Olá, alunos dos sextos anos, vamos iniciar o nosso capítulo 5, Geometria. Aquecendo, já aprendemos o que são polígonos e quais são os principais polígonos. Porém, quando estudamos esse ponto, nossa preocupação era entender como os lados e os ângulos determinavam a forma e o tipo de polígono. Mas os lados e os ângulos determinam muito mais que a forma de um polígono. Determinam também medidas importantes para o nosso dia a dia, para projetarmos objetos, prédios, estradas e ocuparmos o espaço que transformamos. Essas medidas são os perímetros e as áreas. Pensando nisso, qual seria a relação entre os lados, a forma e as medidas lineares de um polígono? Como podemos estabelecer também uma relação entre os lados ou as medidas de uma figura plana com a área que ele ocupa? Mãos à obra. Perímetro de um polígono. O perímetro de um polígono qualquer é a soma das medidas de seus lados. Essa definição vale para qualquer tipo de polígono, mas vamos nos preocupar em estudar os polígonos denominados convexos. Polígono convexo é todo aquele no qual os prolongamentos dos lados são sempre exteriores ao polígono. Prolongamento são estes pontilhados, esta linha que continua os lados do nosso polígono. E podem ver que eles estão fora aqui de dentro do nosso polígono. Aqui é a parte de dentro e aqui é a parte de fora. Então, é isto que está falando o texto. Prolongamento dos lados são sempre exteriores ao polígono, estão sempre do lado de fora e não na parte de dentro. O perímetro do polígono ABCDE é simbolizado por 2P e dado por. Então, 2P é o que? É o símbolo, é o nome que nós damos para a gente poder calcular. AB mais BC mais CD mais DE mais EA. Esses daqui são os lados do polígono. Então, cada lado tem seu nome e nós somamos estes lados. Observe os exemplos. O triângulo retângulo ABC da figura tem lados que medem 3 centímetros, 4 e 5. Aqui nós temos o 3, o 4 e o 5. Seu perímetro é 2P, que é o símbolo de perímetro, vai ser igual a 3 mais 4 mais 5. Então, 2P, que é o perímetro, vai ser igual a 12 centímetros. Basta que nós somemos os lados. Um quadrado tem lado de medida 3 centímetros. Lembrando que um quadrado tem todos os lados iguais. 3 em cima, 3 embaixo e 3 dos dois lados. O perímetro de um quadrado será sempre 2P igual a 4 vezes L. Por que 4 vezes L? Porque o quadrado tem 4 lados com a mesma medida, em que L é a medida do lado. Assim, o perímetro do quadrado da figura é 2P igual a 4 vezes 3, que vai dar 12. 4 vezes 3, porque aqui foi dado que o lado dele mede 3 centímetros. De forma geral, se um polígono de N lados for regular e tiver lado com medida L, seu perímetro será 2P igual a N vezes L. Como você pode observar, utilizamos o símbolo 2P para representar o perímetro. Dessa forma, o símbolo P representa a metade do perímetro ou o semiperímetro. Atividades número 1. Determine o perímetro de cada um dos seguintes polígonos regulares. Triângulo equilátero de lado 5 centímetros. Temos que lembrar que um triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais. Então, se ele tem os 3 lados iguais, significa que neste nosso triângulo, os 3 lados vão medir 5 centímetros. Teremos 5 aqui, aqui e aqui. E está pedindo o perímetro. Então, como nós vamos fazer? 2P é igual a 5 mais 5 e mais 5. Nós poderíamos fazer também 2P igual a 3 vezes 5. Por que 3 vezes 5? Porque nós temos 3 números 5 somados e a multiplicação nada mais é do que uma soma de parcelas iguais. Letra B.
Quadrado de lado 12 centímetros. Quadrado é aquele polígono que tem todos os lados iguais. E se mede 12, significa que todos os lados medem 12. Então, vocês vão calcular o perímetro deste quadrado aqui. Letra C, hexágono de lados 7 centímetros. Um hexágono é uma figura que tem 6 lados. Neste caso, são 6 lados iguais e mede 7 centímetros cada um. Então, vocês vão fazer um desenho bem bonito, mais bonito do que o meu. Vão colocar, identificar que mede 7 centímetros e vão fazer os cálculos. 2P, que é o símbolo de perímetro, e vão fazer a continha aqui. Número 2, a figura representa a planta de um terreno que tem a forma de um trapézio. Seu proprietário deseja cercá-lo totalmente. Quantos metros de cerca ele deverá comprar? Esta figura se chama trapézio. O trapézio, ele tem 4 lados sempre, mas estes lados, eles não são certinhos como o quadrado ou como o retângulo. Sempre vai ter 2 lados paralelos. Este de 30 é paralelo a este de 42. Paralelos são aqueles que caminham lado a lado, a mesma distância, olha, mas eles nunca vão se cruzar. E o trapézio sempre vai ter 2 lados que não são paralelos. E aí, nós temos as medidas destes lados aqui, olha, medida destes lados. E o proprietário, ele quer cercar o terreno. Para ele cercar, ele precisa saber quantos metros de cerca. E metros de cerca nada mais é do que o perímetro. Então, nós vamos calcular o perímetro desta figura. Basta somar 17 mais 30 mais 23 e mais 42. Número 3. As marcas dos lados dos polígonos a seguir indicam a igualdade dos lados. Assim, lados com mesmas marcas são iguais. Calcule o perímetro do polígono em cada um dos casos. Observem a marquinha aqui, olha, tem 3 risquinhos aqui, 3 risquinhos aqui. O que significa? Que este lado mede 3, este lado vai medir 3 centímetros também. Aqui já foi dado que mede 5 e aqui foi dado que mede 7. Tá pedindo o perímetro é 2P. O que nós vamos somar? Nós vamos somar 3 mais 5, mais 3 e mais 7. Letra B, 2 risquinhos aqui, 2 risquinhos aqui. Significa que aqui mede 2, porque foi dado 2 centímetros. 3 com 3 são iguais, então se em cima mede 6, aqui mede 6 também. Vocês vão calcular o perímetro, que é o 2P, somando todos estes valores. Na letra C, já foi dado os valores aqui. Então, 2P, que é o nosso perímetro, vai ser quem? Vai ser 4 mais 2 e mais 3. Vocês vão calcular o perímetro até a letra F. Agora, o número 4. Resolva os seguintes problemas fazendo um esboço da situação proposta. Esboço é um desenho, então nós temos que desenhar também. Calcule o perímetro de uma moldura de forma retangular, cuja base mede 47 centímetros e a altura 28 centímetros. Vamos desenhar uma moldura retangular. Então, faremos um retângulo. Vocês usam régua para fazer o retângulo de vocês. A base mede 47, aqui é a nossa base. A altura mede 28, esta é a altura. Em um retângulo, estes lados têm a mesma medida, então aqui temos 47 também, e a altura são iguais, aqui mede 28. Vocês vão calcular perímetro 2P, calculem aqui. Letra B, o campo de futebol de um clube tem 60 metros de largura. Calcule seu perímetro, sabendo que seu comprimento é o dobro da largura. O que é dobro? Dobro é 2 vezes. Se a largura mede 60, 2 vezes 60 vai ser igual a... Vamos calcular. Este valor aqui é o comprimento.
Então, vocês vão desenhar um campo de futebol bem bonito. O comprimento deste campo vai ser o valor que vocês encontraram e a largura vai ser 60. Depois, vocês vão calcular o perímetro, que é o nosso 2P. Letra C. Um terreno retangular foi cercado totalmente com 2 fios de arame paralelos em todo o perímetro. Para isso, foram gastos 400 metros de arame. Se a frente do terreno mede 35 metros, quanto mede a lateral do terreno? Aqui, o que vocês têm que pensar? Vocês vão desenhar o terreno de vocês com régua, bem bonito. E está falando que a frente do terreno mede 35 metros. Então, aqui mede 35 e aqui mede 35 também. Foi dado aqui que foram gastos 400 metros de arame, mas estes 400 foi 2 fios de arame. O que significa 2 fios de arame? Significa que passou o arame em torno do terreno 2 vezes. Se passou 2 vezes, qual seria o perímetro? O perímetro total aqui vai ser quanto? A metade de 400. Por que é a metade de 400? Porque foi passado 2 fios de arame. Então, um fio de arame em torno do retângulo vai ser 200 metros. Como passou mais um, aí que foi para 400 metros. Então, o nosso perímetro, neste caso, são 200 metros. O que nós faremos agora? Nós vamos somar 35 mais 35. Por que nós vamos somar isso? Para nós sabermos quanto que vai medir estes dois lados. E depois, o que nós faremos? Nós pegaremos os 200, que é o perímetro, e vamos subtrair deste valor que nós encontramos, que são a altura. O que vai sobrar aqui? Vai sobrar o valor de duas bases. Como assim duas bases? Vai sobrar o valor deste pedaço de baixo com este pedaço de cima. Vai sobrar este valor. E aí, nós vamos dividir por 2, porque tenho 2 pedaços. Aí, nós descobriremos quanto mede um pedaço só.